Então o coach atua com perguntas, como Jesus, com analogias, como Jesus fazia com as parábolas, para levar a pessoa a refletir e a decidir. Mas por que o coach não pode dar respostas para a pessoa? Não é que não pode. Mas, é o seguinte, nós temos, você tem dentro de você e eu tenho dentro de mim, como eu diria, o Tim Gallen, que é hoje o pai do coaching, ele diz que nós temos dentro de nós um chamado jogo interior. Jogo interior, nós temos um piloto automático, que é baseado nesse mapa que nós temos, nas mensagens, nos preconceitos, na nossa percepção do mundo. É assim que eu vou agir no mundo. Então, a minha tendência é obedecer esse piloto automático. Quando vem alguém de fora e quer tomar o lugar desse piloto, normalmente eu rejeito. Eu não aceito. Como que eu vou fazer com que esse piloto, ele mesmo trace os caminhos importantes para ele? Através da pergunta. Ao invés de falar, você tem que fazer isso, eu trabalho com ele através das perguntas, chamamos de perguntas poderosas, para que ele fale, então é isso. Ele encontra e ele descobre. Resposta. E ele se propõe a realizar as tarefas, a gente acompanha, coach normalmente durante 10 sessões, a gente acompanha, ele tem que se comprometer a fazer as tarefas, a gente acompanha. Só para esclarecer o pessoal de casa, né, a palavra coach, traduzido para o português como técnico, né, aquele que orienta, que encaminha. Então, por isso você está falando muito de coaching. Que conduz. Que conduz. Na verdade, a gente tem visto aqui ao longo desses assuntos que a gente tem tratado sobre depressão, é que você não tem que dar nada pronto para o outro, mas você tem que ajudá-lo a enxergar a sua condição, a encontrar os recursos e aplicar os recursos para sair daquele processo. Inclusive, Jean, essa é a nossa atitude na Clínica da Alma. Nós não dizemos para as pessoas o que elas têm que fazer. Nós as orientamos e elas precisam, na realidade, tomar suas posições. Ou seja, muitas vezes as pessoas querem ouvir o que o senhor acha. É isso que eu tenho que fazer? Essa decisão é sua. Agora, o nosso processo aqui, ou seja, é encaminhar a situação para que você possa ser curada nas diversas áreas e no momento que as feridas vão sendo curadas e restauradas, ela vai tendo condições de olhar de uma perspectiva diferenciada. A gente faz o que a Bíblia fala, né? Que na multidão de conselheiros há vitória, há sabedoria. Então, na verdade, o Ministério e o programa é para trazer conselhos para você. E então, nós queremos aconselhar aqueles que têm dúvidas. E a produção separou algumas perguntas, já tem elas em mão. Só queria falar, Sr. Jair. Só para terminar, eu acho oportuno isso, porque a pessoa que está sob um momento de depressão, ela precisa de ajuda. E a postura de quem está com ela, de quem realmente ama essa pessoa, é fundamental. Por isso que é importante que se sublinhe isso que o pastor falou. Não adianta ficar dando receita, faz isso, porque ela não está em condição de receber aquilo. Eu me lembro muito rapidamente quando eu me converti, eu vindo de um período atribulado do Espiritismo, era líder do Novo Espírita de Minas Gerais, fazia palestra no Brasil inteiro sobre o Espiritismo, né? E passei um momento de depressão. Quando eu cheguei na igreja, estava naquele momento de depressão mesmo, veio um pastor daqueles recém-formados, orou para mim, orou, várias pessoas orando, depois eles acabou de orar por mim, saiu andando falando assim, eu falo com vocês que vocês têm que tomar uma posição. Saiu pra lá. Um mau exemplo, né? Um exemplo a não ser seguido. Ele tinha muito amor no coração dele e tal. Mas assim, não adianta criticar naquele momento que a pessoa cada vez mais se sente impotente. Com certeza. E vocês têm que tomar uma posição e saiu. E a crítica é o pior conselho que tem, né? Para essa situação. Quer dizer, mesmo que tenha afastado qualquer influência demoníaca, espiritual, mas e a pessoa que está ali depois? Acolher essa pessoa e falar, vamos junto, vamos junto, eu estou com você. Com certeza. Você pode. Agora, tem até uma telespectadora que mandou um comentário aqui pra gente. Eu queria uma palavra de vocês, dos pastores também, para ela, que é a Sandra Pacheco. Ela mandou o seguinte, olha, eu estou num quadro de depressão, de síndrome do pânico há 28 anos, olha só, é uma vida toda, não são 4 anos, não são 3 anos, são 28 anos. Então eu acredito que a Sandra já tenha tentado de todas as formas, talvez, uma terapia, a medicação, e ainda não conseguiu a cura. O que vocês poderiam dizer para ela? Existe cura, né? Ainda existe esperança? Existe, com certeza. Eu acho que não é porque ela tem 28 anos que ela está nesse quadro que não há esperança para ela. Acho que existe esperança, ela pode
começar a escrever a história dela de novo. Para pelo menos mais 28. Né? Mais 28 anos. Não é? Eu estou trabalhando com a senhora de 68 anos e ela está, né, chegando na realidade que eu falei, 68 anos, mas a senhora pode ainda escrever a história, a senhora não morreu. Entendeu? Então a questão assim, a pessoa pode continuar a história dela e seguir em frente. Eu creio que, né, você, Sandra, né, que ela chama. Sim. Você pode, Sandra, seguir em frente, tá? Procurar o tratamento certo, né? Procurar a clínica ou Jesus, eu não sei se você é cristão ou não, tá? Mas Deus tem o melhor para você. Amém. E Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Amém. Isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. E os telefones aqui da Clínica da Alma, endereço, o tempo todo estão passando aqui embaixo. Já até dei uma dica para vocês, uma dica muito boa. Você pega quem você mais gosta. É o Guerra, é o Jean, o Luciano, o Jair, o Rogério, eu. Quando aparecer essa figurinha e o endereço, você tira a foto e guarda no seu celular. Se você gostar de todo mundo, Tira aí a com todo produção mundo. põe essa foto toda. Aí, ó, já tira ó. geral e guarda no seu celular. Quando você precisar, você já tem a foto certinha. Aliás, desculpa te cortar, Deve. mas eu quero só assim, afirmar uma coisa. Nós temos nos surpreendido com o número de pessoas que têm nos assistido, né, aqui no De Tudo Um Pouco. São as pessoas assim, das formas mais variadas, e eu vou até usar uma expressão inusitada, né, que tem falado conosco, estou assistindo, estou vendo vocês lá, está sendo muito bom para a minha vida, estou assistindo pela internet, estou assistindo na TV aqui onde eu moro, o sinal da Rede Super é muito jóia, e alguns e-mails que nós recebemos do Japão, dos Estados Unidos, de outros estados, né, onde as pessoas têm sido assim tocadas, isso alegra demais o coração da gente, né? E ver assim o amor de Deus, o amor do Pai, usando esse canal, que eu digo que nem um canal, uma ferramenta nas mãos do Senhor para gerar restauração, cura, não é? E principalmente trazer os seus olhos para Jesus, que é o mais importante de tudo. Bom, nós temos uma participação, a Regina Mendes, ela entrou em contato conosco dizendo que ela tem depressão e ela está no período do climatério, que ela está muito desesperada porque ela não sabe o que fazer. Quer dizer, a gente sabe, pelo que a gente já ouviu falar, que o climatério é um período muito difícil para a mulher, né? Sim. Porque aquela coisa, aquele período da menopausa e muda tudo, né? O organismo da mulher muda e já foi dito aqui, reforçado pelo psicólogo Jair, que alterações químicas no cérebro, né, no corpo, trazem ou podem influenciar na questão da depressão também. Como que ela poderia ser ajudada também, nesse caso? Ok, a depressão é um fenômeno que ocorre normalmente. Claro que as pessoas precisam ter uma predisposição, tem a questão genética, tudo. Agora tem fenômenos na vida que nós chamamos de disparadores ou gatilhos que provocam aquele fenômeno. Por exemplo, perdas muito significativas e acontecimentos significativos, por exemplo, como o parto. Depois do parto, é como se a mulher perdesse um pedaço dela. E tem muitas vezes a diferença da relação com o marido também e tal, e acaba ela ficando fragilizada. E o período, nós sabemos também o homem, tanto o homem como a mulher, tem períodos da vida em que eles são mais afetados emocionalmente, né? O climatério é a fase de passagem, né, da mulher, e que ela tem essa diferença de hormônio, né? Por isso que é preciso de acompanhamento médico também. São normalmente coisas passageiras. Até para equilibrar o próprio hormônio, né? Exatamente. Você precisa repor. Nós precisamos fazer reposição hormonal. Hoje, principalmente, nós estamos vivendo num mundo em que a perspectiva de vida está muito aumentada. Então, pessoas, por exemplo, que saem do emprego, quem tem uma identificação muito grande com empresas, grandes empresas que dão, como eu trabalhei na CEMIG, né? Empresas que dão benefício, que dão aquela gaiola dourada. A pessoa fala, depois aqui, enquanto fala, eu tô numa gaiola, tá doido para aposentar. Na hora que aposenta, olha para trás e fala, e agora? Igual pássaro criado em gaiola, que não consegue sobreviver, porque não consegue reagir com as mudanças do mundo, e as mudanças são muito rápidas. Então, principalmente no período de pós-aposentadoria, precisa tomar cuidado, é uma mudança muito, muito significativa. Quero dizer para Sandra, não pude dizer antes, para Sandra, como para a Regina, né? Que você perguntou assim, a cura, eu estaria, primeiro, negando a minha profissão de psicólogo se eu achasse que no caso não há cura. Estaria negando, acima de tudo, a soberania divina se eu achasse que não há possibilidade de cura. Nós acreditamos nisso, Deus tem muitas promessas para a sua vida
E procure a Clínica da Alma, procure os profissionais aí que estão tão interessados, né, em ajudar você, e Deus tem jeito para você, como teve para mim. E olha só, tem mais uma pergunta aqui que é de outra Sandra, a Sandra Marília. Ela mandou uma pergunta dizendo o seguinte, que ela está gostando muito do bate-papo aqui, achando muito pertinente, porque o marido dela tem depressão há um tempo também, e ele trata com um psiquiatra há 1 ano, faz uso de medicação, mas a medicação deixa ele completamente dopado. Ou seja, ele trata já há 1 ano, mas ainda tem essa depressão. Até interessante que a gente falou ontem, Sandra, se você puder acessar o site da Rede Super, eu acredito que já esteja disponível. Ontem nós falamos sobre a medicação, que a medicação ela não vai curar a depressão, a medicação é só um paliativo para que ele busque ajuda, outras ajudas, seja com a psicologia ou a clínica da alma, ou seja, o tratamento completo, né? Sabendo que nós somos um ser. Somos espíritos, temos uma alma e habitamos num corpo, né? Então é um tratamento completo. Queria que vocês respondessem então para a Sandra, a outra Sandra, né? Essa o marido dela está com depressão, né? E trata há 1 ano com psiquiatra. Tem que ver o processo que está acontecendo na vida dele, né? Que muitas vezes ele pode estar tratando com um psiquiatra lá, mas em casa, como que está a família, o momento, se eles estão acompanhando, se ele está tendo carinho, né? Se as pessoas estão entendendo ele, que muitas vezes a pessoa se dopa, entra para dentro de um quarto e fica lá numa solidão tremenda. Sim. Isso aí vai só somar para a depressão dele. Então ele precisa de fazer caminhada, de estar dentro de um sistema ou procurar um acompanhamento, a clínica da alma mesmo, para poder acompanhar, poder seguir esse acompanhamento, né? Identificar a causa. Muitas vezes ele pode estar tratando com remédio e a causa pode estar dentro dele ainda. Quer dizer, a pessoa tem que alterar a rotina também dela, inclusive para corroborar com o processo do medicamento. A raiz pode estar dentro dele. Sim, se não tratar a raiz, se não tratar a raiz, ele vai tomar medicamento. Ele vai ficar dopado eternamente. Vai ficar dopado.